Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso treinamento. Agora a gente vai entrar, de fato, nas aulas onde a gente vai entender como que funciona o movimento dentário com alinhadores. E se você ainda não assistiu, tem uma aula aqui no curso sobre que é uma revisão rápida de biomecânica. Eu te convido a assistir essa aula para se nivelar. Por quê? A biomecânica, a biologia é a mesma, independentemente do tipo de aparelho que a gente está utilizando para tratar o nosso paciente. Agora, a partir daqui, nós vamos ver especificamente o que é dos alinhadores. O que a gente precisa entender especificamente para entender como funcionam os alinhadores. Então, é por isso que essa barrinha já está preenchida aqui. Estou considerando que você já tem uma noção de biomecânica, já viu a aula, a nossa revisão rápida de biomecânica aqui no curso. E a partir de agora a gente vai tratar dos princípios da movimentação com alinhadores. Até o final do módulo, a gente vai preencher essa barrinha amarela aí como num jogo, só para dar uma emoção a mais aqui para nossas aulas. Beleza, bora lá então. Princípios de movimentação com alinhadores. São três coisas que eu quero falar aqui com você, três princípios. E o primeiro deles é este que você está vendo aqui na tela. O alinhador não puxa, ele empurra. Mateus, como assim? Ó, imagina que você tem um paciente que tem aí, por exemplo, o dente 41 apinhado. E você quer, obviamente, trazer esse dente para o alinhamento, certo? Se a gente estivesse tratando este caso com aparatologia fixa, como é que funcionaria aqui? A gente passaria um fio níquel-titânio, que tem a propriedade da memória de forma, né? A gente passa o fio ali, ele deflexiona na região do dente, mas ele vai tender a trazer o dente, a puxar o dente para a posição desejada, simplesmente por meio do movimento do fio, que retornar à sua posição original alinhada, né? Digamos assim. Então, vamos lá. Está vendo aí o dente, o fio. Se eu trago esse fio até meu dente, ele vai tender a puxar o meu dente por meio de uma força da deflexão do fio. E esse dente, consequentemente, vai se mover na direção dessa força, ok? E fato é que não dá para você empurrar um dente para frente, estando na frente dele. Como assim, Matheus? Ó, são conceitos novos, então às vezes talvez vai bagunçar um pouquinho a sua cabeça, mas qualquer coisa volta, assiste novamente, tranquilo, você está começando agora provavelmente a entrar nesse mundo dos alinhadores. E eu falei para você que o primeiro princípio era qual? Que o alinhador não puxa, que ele empurra. Então, ó, não dá para você empurrar um dente para frente se você está na frente dele, que é o que o fio faz, né? O fio está na frente do dente. E o fio não empurra o dente, o fio puxa, porque para empurrar ele precisaria estar atrás do dente. E é atrás do dente que o alinhador, por sua vez, realiza a força que vai movimentar nossos dentes. Olha lá, o mesmo exemplo. Agora, se eu colocar um alinhador no meu paciente, um alinhador no formato da arcada alinhada, o que ele vai provocar? Ó, esse alinhador, ele tem um formato lá para frente, para onde eu quero levar o dente, certo? Só que aí, na hora que meu paciente encaixa esse aparelho no dente, o que acontece? Ó, encaixou, pá. Isso vai criar uma força na parte de trás do dente, na lingual do dente, que vai forçar ele lá para a posição, para o formato original do nosso alinhador. Então, empurrando o nosso dente para a posição desejada, programada, planejada. Então, a força que o dente sente agora, porém, com o plástico, né, depende de alguns fatores. Você já deve imaginar que quando a gente faz força, eu estou sempre comparando, tá? Ortodontia fixa com ortodontia com alinhadores. Quando a gente faz uma força em um dente com ortodontia fixa, com fios ortodônticos, a força que o dente sente vai depender da direção para onde esse dente está indo, do tipo de fio que eu estou utilizando, se aço ou níquel titânio,
do calibre do fio que eu estou utilizando, se um fio redondo, um fio retangular, mais ou menos grosso. E com o alinhador, a gente também tem alguns fatores que vão determinar a força sentida pelo dente. E aí até tem a brincadeira, né? Pense como plástico, mas sinta como dente. O dente não sabe de onde está vindo essa força. Por isso ele vai se movimentar igual a biologia comanda ele. Agora, está no nosso domínio pensar como plástico, ou seja, como que a gente vai aplicar essa força para que o dente sinta da forma desejada. Então, algumas variáveis aqui para você entender. Vai depender do tipo de plástico, se é um plástico mais duro, como PETG, ou se é um plástico mais flexível, como poliuretano. Vai depender da espessura da placa que você está utilizando, meio milímetro, 0,75 milímetros, 1 milímetro. Quanto maior, mais grossa a placa, obviamente, maior tem que ser a força. Vai depender da ativação da placa. Se o meu alinhador está programado para movimentar, levar o meu dente, por exemplo, 1 milímetro para frente, a força que esse alinhador vai fazer no meu dente é muito maior do que se eu tivesse programado para o alinhador levar o meu dente só 0,25 milímetros para frente, por exemplo. Então, isso também vai influenciar em como o seu dente sentirá a força e como ele movimentará. O tipo de movimento, dependendo do tipo de movimento, você vai ter mais ou menos força também. A direção e o sentido do movimento vão importar para saber como que esse dente vai movimentar. E, enfim, são vários fatores, mas eu quero que você se lembre o seguinte: a biologia é a mesma. Então, sempre que você estiver planejando um movimento com um alinhador, primeiro, lembra que ele vai empurrar o dente, não vai puxar. Isso aí já faz muita diferença na sua forma de enxergar como que o alinhador vai movimentar o seu dente. E lembra também que a força sentida pelo dente, a direção, sentido para onde esse dente vai movimentar, vai depender aí do tipo de movimento que está programado para acontecer, do tipo de plástico utilizado, da espessura do plástico, da ativação que você fez. Então, primeira coisa, primeiro princípio da movimentação com alinhadores, qual que é? Volta aqui. O alinhador não puxa, ele empurra. E isso faz toda a diferença quando você está planejando um tratamento com alinhadores. Para você enxergar de onde vão vir as forças que vão movimentar os dentes e com isso conseguir determinar de forma mais precisa como que você quer que os dentes de fato movimentem. Ok? Segundo princípio, quanto maior o contato do alinhador com o dente, melhor. Entende o seguinte, olha essa foto. Você está vendo aí que está sobrando mais ou menos 1,5 mm ali de alinhador na incisal dos dentes, quase todos. O que que você acha que vai ter mais precisão, mais efetividade para movimentar os dentes? Um alinhador dessa forma ou um alinhador que o paciente encaixa completamente, um alinhador que abraça o dente completamente, aplicando forças por todas as superfícies possíveis e desejáveis de um dente? É claro que um alinhador bem adaptado vai tender a movimentar melhor o dente do que o alinhador assim, já um pouco desadaptado. Claro que nessa imagem, por exemplo, pelo formato ali dos nichos nos alinhadores, está programado um movimento de extrusão, mas tem muito espaço já entre o dente e a placa. Então é possível que já tenha ocorrido alguma desadaptação e que esses dentes não vão extruírem ao ponto de ficarem totalmente encaixados mais no alinhador nesse ponto que está aí. Então, sempre procure observar durante os tratamentos com alinhadores se eles estão devidamente adaptados aos dentes do seu paciente. Porque se o contato do alinhador com o dente estiver reduzido, a força para empurrar o dente para onde você quer vai ser menos efetiva e, consequentemente, os movimentos vão tender a não acontecer como planejado.
Então, ó, um exemplo para você entender melhor isso aqui. Extrusão de incisivo. Eu quero fazer isso aí com o meu incisivo. Com o alinhador, eu preciso criar um ponto de aplicação de força para isso, por meio de um attachment. Lembra que a gente conversou que os attachments são incrementos de resina que nós colocamos sobre a superfície do dente em determinadas localizações, com determinadas formas, para otimizar determinados movimentos? Esse é um exemplo do uso de attachment até, né? Para extrusão de incisivo. Por quê? Porque para extruir o incisivo empurrando ele, a única forma que eu vou conseguir fazer isso é criando essa superfície de contato para o alinhador, para o aparelho empurrar esse dente para baixo. Do contrário, olha só o que acontece. Espera aí um pouquinho, ó. Olha só o que acontece. Esse é meu alinhador abraçando meu dente. Onde que esse plástico, onde que o alinhador vai fazer uma força extrusiva para empurrar esse meu incisivo? Para baixo, gente. Olha lá, ó. Aqui, aqui, não tem como. O alinhador não, abraçando o dente não comporta, não consegue, no formato de um dente como esse, criar uma força extrusiva. Então, como que a gente resolve isso? Por meio, assim, ó, do attachment. A gente vai aumentar a superfície de contato do alinhador com o dente, e aí esse alinhador vai abraçar não só o dente, mas o attachment também, o incremento em resina que a gente coloca ali, colocou ali, para aí sim criar essa superfície de contato no sentido e na direção que nós desejamos. Então, aí está um exemplo claro de que nós precisamos muitas vezes criar mais superfície de contato do alinhador com o dente, porque talvez simplesmente tal qual a situação que a gente tem clinicamente não favorece todos os tipos de movimento necessários. E aí sim, ó, agora com essa maior superfície de contato aqui, dá para criar uma força na direção desejada. Enquanto que, mais uma vez, sem uma superfície adequada de contato, eu não consigo empurrar o meu dente para baixo. Esse seria um exemplo aqui da extensão de um incisivo. A gente ainda vai falar bastante mais sobre isso ao longo das aulas. Então, tá aí a pergunta para você, né? Qual movimento teria maior probabilidade de ocorrer? Com ou sem o attachment? Com menos ou com mais superfície de contato do alinhador com o dente? Isso já tá uma brincadeira, né? Que eu gosto de colocar nessas aulas de alinhadores, eu coloquei bastantes brincadeiras assim, né? Quanto maior o contato, maior previsibilidade. Ou seja, quanto mais juntinho ali, concorda comigo que maior a chance de dar match, maior a chance da coisa, do negócio casar, de andar? Funciona assim com alinhadores, gente. Maior contato, mais previsibilidade. E aí até gosto de falar, né? Se o dente der a mão, dá um jeito de pegar o braço todo. Porque quanto mais você agarrar o dente, seu alinhador agarrar o dente, mais efetividade você vai ter nos movimentos. Beleza, então, princípio 1, qual que é? O alinhador não puxa o dente, ele empurra. Princípio 2, quanto maior a superfície de contato com o dente, do alinhador com o dente, mais previsível será o movimento. E o terceiro princípio de movimentação com alinhadores aqui, para você ter essa visão holística das especificidades desse tipo de aparelho quanto ao movimento dentário, é o seguinte: o dente precisa de espaço para movimentar. Tanto em ortodontia fixa também, né? O dente precisa de espaço para movimentar. Se você tem um apinhamento muito grande e tenta forçar a barra ali, às vezes um dente vai ficar esbarrando no outro e não vai sair do lugar. Mas com alinhadores, entenda, se não tiver espaço, o dente não vem de jeito nenhum. É meio que isso. Se você colar um aparelho fixo, olha lá, ó, vamos pegar essa mesma situação que a gente falou agora há pouco no primeiro princípio. Se você deseja vestibularização incisivo e ele tá assim, é uma coisa. Agora, se ele tá assim, é completamente outra situação. Então, ó, o que que acontece? Na hora que você tentar
girar esse dente, trazer ele para vestibular, ele vai ter um choque, né? Vai esbarrar no dente vizinho aqui e aqui. Isso aconteceria até num tratamento com aparelho fixo. Mas com aparelho fixo, às vezes você vai forçando, forçando, deixa ele meses e talvez esse dente vai vindo. Só de você passar um fio ali. Claro, precisa ter pelo menos mais um pouco de espaço do que isso aí. Mas você passa um fio em um apinhamento bem grave, né? Aos pouquinhos os dentes vão vindo. Com o alinhador é um pouco mais complicado que isso aconteça. Se você não tem espaço, o dente não vem. Então a gente tem sempre que pensar em criar espaços de alguma forma para trazer os dentes para as posições desejadas. Então, ó, quais as formas de ganhar espaço que a gente tem em ortodontia? É muito parecido com a ortodontia fixa esse princípio. Mas a gente sempre fala muito dele em tratamentos com alinhadores porque ele é totalmente necessário aqui. E não é só para apiamento, não. Pode ser até para uma intrusão ou para uma extrusão. Os pontos de contato entre os dentes, por menores que sejam, às vezes travam o movimento. Agora, quais as formas de ganhar espaço? Aí sim, são as mesmas da ortodontia fixa que a gente pode pensar. Mas, para ser um pouco mais prático, dia a dia mesmo, o que a gente costuma fazer em tratamentos com alinhadores? Ou vestibulariza os dentes para criar espaço um pouco, para depois começar a trazer aquele que está apinhado, ou faz stripping, slice, IPR. Lembra o que é? O que é o IPR? Desgaste interproximal. Porque assim você vai liberando os pontos de contato entre os dentes e podendo trazer ele para a posição desejada. Então, ó, aí, ó, como se ganha espaço em ortodontia fixa? Mesmas coisas, mesmo raciocínio. E eu te pergunto, falando de alinhadores, a biomecânica é diferente? Força é diferente? Força é o que movimenta o dente. Então, se o dente sente uma força, ele vai tender a movimentar, independentemente do tipo de aparelho. A terceira lei de Newton muda, para toda ação existe uma reação de mesma magnitude em sentido oposto. Cara, eu vou te dizer o seguinte, por mais difícil que ainda seja para a gente enxergar isso em tratamentos com alinhadores, sim, existe ação e reação em tratamento com alinhador também. Da mesma forma que existe com aparelho fixo. Se eu tenho uma força para frente, algum dente, os dentes vizinhos tendem a sentir uma força para trás. Então, é a mesma coisa nesse sentido. Momento vira outra coisa, a tendência de giro de um dente, o conceito muda? Não. Quando um dente tá sofrendo uma força fora do centro de resistência, ele também vai tender a sofrer giro, inclinação, angulação, sofrer um momento. Agora, centro de resistência é a mesma coisa? Muita atenção para isso aqui, porque o centro de resistência muda. O centro de resistência, teoricamente, ele vai mudar. Preste atenção nisso aqui. Qual que é o conceito de centro de resistência? É um ponto ou uma região no espaço na qual, se a gente aplica uma força em um corpo que está envolto por outras estruturas, esse corpo vai tender a se movimentar por translação, ou seja, movimento de corpo. Agora, lembra que eu falei? Seguinte, um corpo envolto por outras estruturas. Quando a gente tem só tecido periodontal, gengiva e osso segurando o nosso dente, essas sempre foram as estruturas que a gente utilizou para determinar o centro de resistência dos nossos dentes em ortodontia fixa. Agora, se eu tenho um alinhador abraçando o dente, é uma nova estrutura que está ali em volta do nosso corpo, do nosso dente, concorda? Só que acaba ficando, olha lá, ó, força, se o centro de resistência diminuir e tal. Aqui a gente estima um centro de resistência do grupo de dentes e tal. Mas, enfim, se a gente tentar estimar um novo centro de resistência para cada dente, para cada grupo de dentes, porque o alinhador está envolvendo esses dentes, a gente vai pirar. Por enquanto, a gente não tem conhecimento científico para isso. E aí eu queria
constatar com você o seguinte. Como a gente ainda está engatinhando nessa área, qual fica sendo nossa melhor opção? Considerar o mesmo centro de resistência que a gente já conhecia da ortodontia fixa. É inclusive como eu vejo que muitos profissionais acabam fazendo. Por mais que teoricamente o conceito se aplique aqui e acabe gerando um novo mundo de possibilidades quanto ao centro de resistência, vamos partir do princípio de que é o mesmo, tá? É o mesmo, de fato, Matheus? Não estou afirmando isso. Mas, enquanto o conhecimento está engatinhando, enquanto a gente está aprendendo mais sobre alinhadores, as pesquisas estão saindo, é mais simples e menos complicado, né, para a gente planejar os tratamentos se a gente lembrar que a força que movimenta o dente é a mesma, que a terceira lei de Newton não muda, que momento sempre é momento, a tendência a giro, independentemente de que aparelho está aplicando uma força fora do centro de resistência, e que o centro de resistência também vai ser o mesmo, tá bom? Então, recordando aqui, princípio de movimentação com alinhadores, além de toda a biomecânica que se aplica tanto em alinhadores quanto em ortodontia fixa. 1. O alinhador não puxa, ele empurra. 2. Quanto maior contato do alinhador com o dente, melhor. E 3. O dente precisa de espaço para se movimentar. No mais, é a mesma biomecânica. Então, ficamos aqui com essa aula sobre princípio de movimentação com alinhadores. E com isso, nós concluímos mais essa etapa aqui do módulo de planejamento de tratamento com alinhadores. Te vejo na próxima aula.